Quais impostos incidem sobre o Prolabore? Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor e empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Olha só, você que tem um negócio, às vezes fica na dúvida sobre o que é Prolabore, como que eu fixo o valor do Prolabore, eu vou te explicar o seguinte. Primeiro, Prolabore é o salário do dono, tá? Então, o valor que você tira da sua empresa para pagar o seu trabalho é considerado Prolabore. Só que muitas vezes há uma discrepância entre o Prolabore real e o Prolabore determinado lá na contabilidade. Por quê? Porque no dia a dia você vai tirando dinheiro da empresa e para você tanto faz se é Prolabore, se é distribuição de lucros, você sabe que você está tirando dinheiro da empresa e você precisa pagar suas contas. Na prática acaba sendo assim. Apesar de o certo é você separar as contas da empresa das contas pessoais, fixar uma retirada mensal ou semanal de Prolabore com um valor pré-determinado, transferir esse valor para sua conta e a partir do momento em que ele está na sua conta, você pagar suas contas pessoais lá da sua conta corrente. Isso é que seria o certo e seria o ideal. E esse valor que você fixou de fazer as transferências mensais ou semanais que seja, deveria ser o valor informado para a contabilidade, para a contabilidade formalizar lá, fazer uma folha de pagamento, determinando que aquele é o valor do seu Prolabore e sobre esse valor incidir os encargos, os impostos que são obrigatórios. Mas acaba que na prática você vai tirando dinheiro da empresa e tal, e muitas vezes esse valor que você tira da empresa não mantém coerência com o valor informado de Prolabore lá na contabilidade. Esse é o primeiro ponto que precisa de atenção. Se você tira um valor muito maior e mensalmente, isso corriqueiramente, o valor que você tira pode ser entendido como Prolabore no caso de uma fiscalização e eventualmente o fiscal pode querer cobrar os encargos sobre o valor total da sua retirada porque você tira mensalmente. Aí, nesse caso, o argumento de que uma parte é Prolabore, uma parte pequena e a parte maior é distribuição de lucros acaba não caindo muito bem. Por quê? Porque a distribuição de lucros deveria ser feita de maneira esporádica, a cada 6 meses ou a cada 1 ano após o fechamento do balanço. Como na prática você vai tirando corriqueiramente mensalmente, então meio que perde a natureza de ser distribuição de lucros, porque não é esporádico, e passa a ser meio que considerado como retirada mensal de Prolabore. Dito isso, mas isso são casos raros, no caso de ter uma fiscalização aí na sua empresa, que não é muito comum fiscalização previdenciária nas empresas menores, tá? Mas pode acontecer porque está na lei e eu preciso te falar como é o certo. Tá. Definido isso, você tendo ciência disso, você define então o seu Prolabore junto à contabilidade. Normalmente a maioria dos empreendedores define o Prolabore de 1 salário mínimo, de 2 salários mínimos. E o que incide sobre o valor do INSS? Aliás, sobre o valor do Prolabore, né? Vai incidir o INSS e vai incidir o imposto de renda pessoa física. Como a empresa é sua, acaba sendo tudo custo seu, né? Porque, na teoria, o valor do INSS e o valor do imposto de renda é descontado do Prolabore e pago para você. No entanto, acaba que na prática, como a empresa é sua, é mais custo para a sua empresa, é mais custo indiretamente para você também. Mas incide, então, INSS e imposto de renda sobre o valor pago de Prolabore. Até 2 salários mínimos é isento de imposto de renda. Né? Então você não teria o desconto do imposto de renda no contra-cheque do Prolabore. Mas se você tiver outras fontes de renda, na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda pessoa física, esse valor do Prolabore vai somar com os outros rendimentos e se ultrapassar o valor limite para isenção, você vai ter sim que pagar o imposto de renda pessoa física por conta do Prolabore também, tá? E junto com as suas outras rendas, os seus outros rendimentos tributáveis. Vai pagar também o INSS sobre o valor do Prolabore. O INSS é de 11%, então se você definir um salário mínimo,
é 11% de um salário mínimo, 2 salários mínimos é 11% de 2 salários mínimos e assim por diante. Vai ter o desconto ali do INSS no contra-cheque, assim como seria se você fosse um empregado, assim como é com seus demais empregados. Além disso, se a sua empresa não for optante do Simples Nacional, ou se sendo optante do Simples Nacional, mas não tiver incluso a contribuição previdenciária patronal no Simples, como acontece em alguns casos do Simples, poucos casos, alguns ramos de atividade, você vai ter que pagar por fora também o INSS patronal. Então, esse INSS patronal é de 20% sobre o valor determinado de Prolabore. Então, em resumo da história, o valor de Prolabore que você determinar e fixar junto à contabilidade vai pagar 31% de INSS, se a sua empresa não tiver a contribuição previdenciária embutida no Simples Nacional. Por que 31%? Porque é 20% a parte da empresa, mais 11% a parte do segurado, somando tudo dá 31% sobre o valor do Prolabore. Se a sua empresa é optante do Simples Nacional, do tipo que já está embutido no Simples a contribuição previdenciária patronal, que é a grande maioria dos casos de empresas do Simples, você vai pagar só 11%, só a parte que desconta de INSS sobre o valor fixado de Prolabore e, em ambos os casos, mais o imposto de renda pessoa física, que só é gerado se houver um valor acima do limite de isenção, que hoje está em aproximadamente 2 salários mínimos. Mas não há retenção, mas se você tiver outras fontes de renda, não desconta no contra-cheque, mas na hora que somar isso tudo com os seus outros rendimentos, na hora de fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, aí sim o Prolabore vai entrar e vai gerar imposto de renda a pagar para você também, tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui e um abração. Até mais. Tchau.